Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Sociedades Indígenas e o Mundo Contemporâneo. Desde o fim do século XIX, a própria antropologia se dedicou a questionar os modelos evolucionistas. O principal recurso para a construção dessa crítica foi o conceito de cultura. Nos próximos vídeos falaremos mais sobre o conceito cultura. Veremos como esse conceito possibilitou combater as hierarquias e preconceitos étnicos originados das teorias evolucionistas. Por ora, vamos conhecer um mecanismo intelectual importante no entendimento de experiências de vidas muito distantes das nossas: o combate ao etnocentrismo. A partir do século XX, as teorias evolucionistas passaram a ser vistas pelos antropólogos como etnocêntricas, pois adotavam os valores e critérios próprios da sua sociedade como parâmetro para todas as demais. Afirmar que a evolução tecnológica é um parâmetro para avaliar a evolução das sociedades só poderia ocorrer em uma sociedade em que a evolução tecnológica é muito valorizada. Dificilmente uma sociedade organizada em outros termos escolheria esse critério. Ou seja, quando analisamos outras sociedades por meio de critérios próprios da nossa, estamos sendo etnocêntricos. Isso significa que não estamos realmente olhando para as outras sociedades, mas apenas procurando nelas aquilo que reconhecemos em nós como fundamental. Para desfazer a ideia do suposto primitivo das populações não ocidentais, é necessário um olhar não etnocêntrico, que reconheça uma complexidade que tenha sentido e significado no interior dessas sociedades. No final do século XIX, até meados do século XX, antropólogos se dedicaram a documentar a vida indígena em vários lugares do mundo, com uma preocupação generalizada, a de que os povos indígenas estavam acabando. Havia uma convicção de que o avanço do sistema capitalista levaria à extinção dessas populações. Alguns acreditavam que isso aconteceria inevitavelmente, como um fator natural da evolução social. Outros simplesmente constatavam que o capitalismo impedia aquelas sociedades continuar a se reproduzir, como vinham fazendo tradicionalmente. E como isso acontecia? Com a expansão gradual do controle e invasão de terras indígenas, para tomar um exemplo brasileiro, o interesse pelas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas levou aos mais absurdos abusos. O antropólogo brasileiro Mércio Pereira Gomes, em seu livro Os Índios e o Brasil, da editora Vozes, cita o caso dos indígenas Canela Fina, na vila de Caxias, no sul do Maranhão, que por volta de 1816 receberam como presente de fazendeiros interessados em suas terras roupas infectadas com o vírus da varíola, levando a uma epidemia e um grande morticínio. Apesar dos inúmeros relatos que demonstram o extermínio de grupos indígenas durante o século pós-conquista colonial, as nações indígenas praticam ações e estratégias de resistência física e cultural. Ao longo do século XX, muitas delas se mobilizaram para defender seus direitos. O fim do século XX testemunhou uma revitalização das populações indígenas, embora em muitos lugares do mundo os processos de opressão permaneçam. Léxico, cultura, conjunto de práticas e hábitos produzidos por qualquer sociedade, desde as técnicas de subsistência até as preferências estéticas, passando por religião, economia, medicina e etc. Uma questão crucial para as populações indígenas da atualidade é a sua relação com a sociedade capitalista. Essas populações não recusam o que chamam de tecnologia, e em muitos casos se vale delas para expressar seus pontos de vista. Muitos indígenas produzem vídeos para registrar suas cerimônias, gravar suas narrativas, expressar seus modos de ver o mundo. O uso de tecnologia não os torna menos indígenas, ao contrário do que alguns imaginam. Você já pensou nisso? Você já ouviu dizer que os índios de verdade não usam roupa, nem tecnologia ou coisas semelhantes? Provavelmente sim, pois esse discurso é muito comum, já que legitima a retirada de direitos desses indígenas. Quando, por exemplo, um fazendeiro quer desqualificar reivindicações dos indígenas sobre terras que ocupam, afirma que eles não são mais indígenas porque usam roupas, ferramentas, etc. Talvez você não perceba quanto essa afirmação é ideológica. As sociedades capitalistas criam a imagem dos indígenas como primitivos, se apressam em tentar civilizá-los, e assim que eles adotam práticas ocidentais, argumentam que eles não são mais indígenas e, portanto, não têm direito à terra que ocupam. Este é só um exemplo.
O uso da tecnologia não impede que os indígenas produzam seus modos de viver. Alguns antropólogos, como o norte-americano Marshall Salim, afirmam justamente o contrário, que as populações indígenas se utilizam de coisas da sociedade ocidental conforme suas próprias regras e de forma a fortalecer seus próprios meios de ver o mundo. Nós também emprestamos práticas, hábitos e ideias produzidas em outros lugares no mundo, e nem por isso deixamos de ser brasileiros. Quando assistimos a um filme de Hollywood, por exemplo, apreciamos uma série de práticas, hábitos e ideias que são estrangeiras para nós, mas isso não nos faz menos brasileiros. Quando assistimos uma partida de futebol, estamos vendo um jogo inventado na Inglaterra, o que não impede a criação de um futebol brasileiro. Por que, então, usar roupas e motores de polpa tornaria os indígenas menos indígenas? Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!